Então, a próxima atividade, tá? Então, aquelas atividades lá foi a primeira atividade, que é para você estudar para a primeira prova. Essa daqui é para você estudar para a segunda prova. Então, o exercício 3, ele fala assim: qual o valor numérico da função y igual a 3x? Função é uma conta que tem duas letras diferentes. Sabendo que o x é igual a 5. Então, aqui, ó, ele já deu o valor do x. Ele falou que o x é 5. Então, a gente vem aqui nessa conta aqui, ó, e troca esse x por 5. Então, fica y igual a 3 elevado a 5. E aí é só resolver essa conta aqui para achar o valor de y. Como que resolve essa conta? Potência. 3 multiplicado por ele mesmo. Então, a gente vai multiplicar o 3 sempre por 3 por 5 vezes. Então, a gente vai repetir o 3, vai usar ele 5 vezes, sempre fazendo multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5 vezes? Por causa desses 5 aqui. Se fosse 6 aqui, nós iríamos usar o 3 6 vezes. Se fosse 10 aqui, a gente ia usar o 3 por 10 vezes. Se fosse 2, a gente ia usar o 3 só 2 vezes, tá? Como faz essa conta? 3 vezes 3, 9. Então, o resultado vezes 3. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. O exercício 4 é bem parecido com o 5. Ele fala, calcule o valor de 5 elevado a 3. Potência também. Então, a gente vai multiplicar o 5 por ele mesmo. Então, a gente vai fazendo 5 vezes 5 por 3 vezes, porque o 3 está aqui em cima. Então, 5, 1, 2, 3. Já tem 3, 5 aqui, multiplica tudo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. O exercício 5... eu tenho que tirar ele daqui porque ele já está respondido, tá? Então, o 5 a gente não vai fazer nada dele. A gente vai direto para o 6. Então, o 6 ele pergunta, qual o valor de x no logaritmo 625 na base 5 igual a x? O que a gente precisa fazer aqui? E sempre multiplicando o 5, que é esse númerozinho aqui, ó, por ele mesmo. Então, a gente vai fazendo 5 vezes 5, até chegar nesse valor aqui, 625, como resultado. Então, a gente vai fazer 5 vezes 5 é igual a 25. Vai fazer de novo vezes 5. 25 vezes 5, 125. De novo vezes 5, sempre multiplicando por 5. 125 vezes 5 dá 625. Chegou no resultado daqui. Agora a gente faz o que para dar a resposta? A gente vai contar quantas vezes que a gente usou o número 5 nessa multiplicação. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o x é igual a 4. O 7, ele fala na matriz A. Então, aqui está a matriz A. O que é matriz? É uma forma de organizar número, como se fosse uma tabela, tá? Indica os valores numéricos dos elementos. Então, as matrizes, ó, elas são organizadas deitada aqui na horizontal em linha e em coluna. Ou melhor, linha na horizontal e na vertical, em pé, ó, coluna. Então, a primeira linha aqui de cima para baixo, linha 1, segunda linha, linha 2. Primeira coluna, da esquerda para a direita, coluna 1, segunda coluna, coluna 2, tá? E o que são esses A12, A21, A11, A22? São os termos dessa matriz. Cada número aqui é chamado termo e cada termo possui uma posição, que é escrita dessa forma. O primeiro númerozinho aqui, ele está falando a linha. O segundo número está falando a coluna. Então, linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Imagine como se você estivesse riscando a linha 1
e riscando a coluna 2. E vê onde essas duas riscas que você fez cruzou em cima do 450. Então, o valor do A12 é 450. O A21, linha 2, coluna 1. Então, linha 2, coluna 1. Cruzou em cima do 450 também. A11, linha 1, coluna 1. Então, linha 1, coluna 1. Cruzou em cima do 500. Então, A1, 500. E o A22, linha 2, coluna 2, 490. Então, A22, 490. O 8. Determine o número de arestas, vértices e faces a seguir das figuras aqui. O que são arestas? Cada um desses contorninhos, desses risquinhos aqui, ó, é o esqueletinho da figura. Vértices é cada um desses biquinhos aqui. E faces? Faces são os lados. Aqui a gente tem que ter o quê? Visão tridimensional. A gente tem que imaginar a figura que ela tem lá o fundo, tem a parte de baixo, parte de cima, lateral, outra lateral e a frente, tá? Então você quer contar. Então primeiro com os vértices. São os biquinhos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vértices, 8. Dessa segunda figura, 1, 2, 3, 4, 5. Então vértices, 5. Da terceira figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vértice igual a 6. Arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Na segunda figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 lá no fundo. Terceira figura, arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora faces. Faces são os lados. Então esse daqui, ó, ele tem 6 lados, né? 6 faces. A pirâmide tem 5 faces. E o prisma tem 1, 2, 3 lá no fundo, 4 aqui em cima, 5 aqui embaixo.